Bom, estamos iniciando com muito prazer mais um Flávio Prado Entre Amigos e hoje eu estou recebendo um artista consagrado no mundo inteiro, um gênio que a gente tem a alegria de ser brasileiro e ser um dos nossos amigos mais queridos, Robson Miguel, que honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Meu querido Flávio Prado, mas eu que digo, me sinto honrado em fazer parte, estar na lista dos seus mais seletos amigos. Afinal de contas, eu tenho uma dívida impagável com você como meu amigo. Você faz parte da minha história. Imagina, ao contrário, eu que devo muito a você. Robson, vamos contar aqui, a gente conta a história das pessoas. E a gente fala de Robson Miguel, parece que você é um violão que tomou forma humana. O violão virou um ser humano, virou Robson Miguel. Tal a sua ligação com o violão. Eu falo que ele faz parte do seu corpo, é um preenchimento natural. Como é que você conheceu o violão? Como é que começou essa história? Bem, Flávio, eu tenho uma história muito interessante. Para sua surpresa, e a surpresa de muitos, meu primeiro instrumento não foi o violão, embora ele é minha paixão. Eu tenho uma história interessante com a música, que meu primeiro instrumento foi o trompete. Olha eu só. ainda toco, tenho 3 trompetes ali em casa. E tudo começou quando meu pai, que nasceu na região de Aracruz, onde tem a reserva indígena, ele foi servir o exército. Ele tinha que escolher. Ou ele ia trabalhar na rua, ajudando na defesa da guarda municipal, segurança pública, que ele chamava de pé de couve, que tinha com a roupa do exército, enquanto os soldados normais eram de roupa azul. Ou ele ia ser cozinheiro, lá para cozinhar para os recrutas, ou ele escolheria ser músico. Ele fez a melhor escolha. Foi músico. Músico. E aí ele começou aprendendo trompete. Eu já nasci ouvindo esse sonzinho assim, ó. De cachinho, trompete, que eram as músicas do exército. Aí, como todo pai coruja quer que o filho acompanhe, eu comecei com o trompete. Mas aí, Flávio, aos 9 anos, chegou na minha casa um disco daqueles bolachões, Abismo de Rosas, de Irmãos Reis. Mas eu fiquei encantado com o som do violão, porque era um violão diferente do que eu via na televisão, nos Beatles, Roberto Carlos. Era um violão que ele sozinho fazia essas... Mas eu chorava, ficava muito emocionado de ver essas músicas. Eu falei, papai, eu queria aprender a tocar violão. Mas para tocar essas músicas, né? As marchas, chorinho. Mas, para minha surpresa, o professor que ele me matriculou era de popular. Ele não sabia tocar essas músicas clássicas. E o que estava na moda era a época, as músicas do Roberto Carlos. Em vez de aprender chorinho, eu ficava tocando, cantando. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. As músicas do Rony Von, a mesma praça, o mesmo ar, que eu esqueci que eu tinha que parar de tocar o chorinho, tô tocando a música e cantando a outra. Ô Robson, você é índio? Eu sou indígena. Tá, você Sim. nasceu numa reserva indígena? Eu nasci num antigo aldeamento indígena, Pechamuimbaretei, Catuchamoitiacoiporã, Tcheré-de-Apoma, Ariburi. Eu estou falando Tupi-Guarani, que é a primeira língua brasileira até 1750. Aruburi ou Ariapuri, quer dizer caminhos sob os juncos. Nasci numa região de Mangues, no estado do Espírito Santo. Minha avó, minha tia-avó, todas com traços mais indígenas, descendência da minha mãe. Fui educado... Meu pai falava bem Guarani também, que ele nasceu na reserva Guarani do Espírito Santo. Uhum. E eu sou cafuso. Cafuso, né? Meio confuso também. Cafuso é índio com negro. Com negro, isso. Então eu falo, escrevo Tupi-Guarani. Por sinal, sou tradutor e intérprete, né, da Universidade Uniband de Brasília, certificado, inclusive faço parte do grupo de tradutores simultâneos. Por sinal, foi o primeiro a idealizar e gravar o hino nacional brasileiro na língua originalmente brasileira, que é o Guarani. Dá para fazer um trechinho para nós? Dá, por que não? Agora, no programa Diretamente Entre Amigos, você vai ouvir o nosso hino brasileiro, cantado
na língua originalmente brasileira. Porque todo brasileiro, Flávio, é meio índio, né? Ou misturado com brancos, ou com negros, ou até com orientais também. E toda vez que se vai fazer uma cerimônia nacional ou internacional, que o Brasil se faz presente, ele é representado pelo hino, mas agora em Tupi-Guarani. Oienre do Ipiranga, Guirrimbe, Gangui, Chondaro, Sapucaia, Omboriri, Guarai, Açochapé, Orandere, Sacá, Ende, Peraraí, Guavi, O Penhora, Jorabingua, Diviambara, Rete, Pirogueiro, Nhecami, Tecovia, Yande, Potia, Yano, Yanemanu, Embaiupu, Emboete, Uma, Pindorama, Barete, Overa, Kengui, Poraio, Aenharove, Ovedi, Iva, Pora, Pito, Oripoti, assim, Coruchuranga, Echacan, Luicha, Ojegui, Aenhenu, Abu, Iporangata, Aanda, O, vai, Tuicha, Oreguaca, Evera, e o Iporã. Reta vai de randeia, o Inhaiupi, Quiguai, Querigo e Timaranga, Tu, Raio, Pio, Pindorama. Nossa, que lindo! Parabéns! Puxa, Robson, parabéns, que emocionante! Muito obrigado pelo carinho. Emocionante. Eu sou descendente de índio também, meu avô era índio. Sim. Nossa, mas é emocionante, muito bonito. Esse hino, ele pode ser considerado oficial? Quando Sim. você não há nenhuma agressão ao hino cantado? Por sinal, ele foi reconhecido pelo governo do estado. Eu lancei ele no programa da Hebe Camargo, do Jô Soares, em vários programas de televisão, e essa inspiração me veio quando o Brasil completou 500 anos. Legal. Então, aí eu pensei, poxa vida, os indígenas, eles são o pano de fundo do povo brasileiro, né? Todo brasileiro é misturado com indígena, porque os indígenas nunca saíram daqui. E o índio cantar o hino nacional na sua língua, ele passa a se sentir um brasileiro incluído, não um índio excluído, né? Lindo. Então, para ajudar na inclusão social do meu povo, Tupi-Guarani, né, no que eu sou parte, né? Eu então eu vou homenagear meu país fazendo o hino nacional em Guarani, Tupi-Guarani também. Genial. Olha, tá todo mundo aqui maravilhado com esse som espetacular do nosso Robson Miguel, e nós estamos aqui na Debrecht, a churrascaria, e vamos aproveitar esse som para comer a melhor carne de São Paulo, o melhor churrasco assado à moda gaúcha em São Paulo. Nós estamos na rua Pedro Ivo, 63 do Paraíso, mas tem também lá em Santo André, na rua Dom Pedro 444, e também na Avenida Antônio de Souza, 186 em Guarulhos, e em breve também na Faria Lima. Recomendo demais para você. Debrecht, a churrascaria, aqui tudo, ó, fantástico. Como foi sua infância? Foi legal? Foi alegre? Foi pesada? Como é que foi? Olha, eu tenho um quadro histórico, até que, enfim, alguém perguntou sobre isso. Que há quem pensa que eu nasci assim, num berço de ouro, e as pessoas têm uma ideia bastante equivocada do nosso país, que toda pessoa que consegue ter uma carreira de sucesso, ou porque arrumou um patrocinador, que eu nunca tive um patrocinador mesmo que bancasse minha carreira, isso eu vim conseguir depois da carreira consolidada, ou diz, ele nasceu já de uma herança de pessoas que lá atrás ajudaram. Minha mãe é mãe de 10, morreram 4, somos em 6, eu o mais velho dos homens. E minha carreira foi bastante espinhosa, eu tinha tudo para dar errado. Primeiro, nasci numa região de índios, numa época que o preconceito com negro e indígena era bastante intenso, porque venderam ao longo dos anos uma ideia equivocada que o fato da pessoa ser índio e negro, ou os dois, pior, que ela tenha uma sabedoria inferior. Então isso dificultava a inclusão. E o pior, eu fazia a escolha de tocar um instrumento que, na minha época,
era considerado instrumento de malandro. Você, índio, negro e malandro. E malandro, Quem era desocupado ia tocar violão. O cara saía com o violão nas costas, a polícia geralmente encosta aí. Eu lembro que quando eu fui abrir minha conta bancária com 18 anos, o gerente Arthur, do banco que nem existe mais, Banco Noroeste, Flávio, falou assim, tá, e qual o seu RG? Aí, dei, CPF, já tinha tirado recente, com 18 anos. Qual a sua profissão? Eu falei, eu sou tocador de violão, violonista. Não, mas você trabalha de quê? Era tão discriminado. Então, o que aconteceu? Morreram 4, ficamos em 6, e minha mãe passou uma perrenha lascada, porque nós morávamos de aluguel, atrasava os aluguéis, e eu não tenho vergonha de falar que aos 11 anos meu pai foi embora. E eu tive que assumir a responsabilidade da casa de 7 bocas, eu e mais 6. E aí já vendi chuchu na rua, vendi amendoim, não tem vergonha de falar, amendoim tocadinho, olhei os amendoins aqui da nossa... Aqui, da Alibec, maravilhoso. Isso aqui é a minha história, faz parte da minha história. Olha essa embalagem da Alibec, ó. Pessoas você vendo um joguinho de futebol, ouvindo o som do nosso querido Robson, com tudo isso aqui, é demais, né? A única coisa é que você não consegue parar de comer, de tão bom que é. A Alibec, no mercado há mais de 20 anos, distribuindo produtos de alta qualidade pelo preço justo. A Alibec atende em todo o Brasil com muita rapidez, com muita eficiência. Alibec, tradição e qualidade em produtos alimentícios. Super abraço para o nosso querido Anacleto, para o Danilo, para todo o pessoal da nossa Alibec, beleza? Mas de vender mesmo, sair na rua, amendoim, tocadinho, claro. Saía batendo palma, eu vendi chuchu. Chuchu não demorava nem para crescer, plantado no fundo da casa, para conseguir pagar o aluguel e o alimento de eu e mais 6 irmãos. Então foi uma Isso foi no vida... Espírito Santo? Eu sou capixaba. Então foi lá que você que aconteceu isso? Não, o deslize do meu pai foi que ele decidiu naquela corrida de vir todo mundo para cá. Tava um samba rolando no Brasil todo, fazendo propaganda de São Paulo. Que tinha emprego para todo mundo. Os nordestinos iam para cá, porque as montadoras estavam aqui, Volkswagen. E meu pai, naquela ideia de vir para cá tentar a vida. Porque esse samba aqui dos Amores da Garoa é maravilhoso. São Paulo. Tiveram aqui com a gente recentemente. Eu já toquei com eles, São Paulo. Inclusive eu gravei com o Canhotinho do Cavaquinho. Então, minha família veio tentar a vida em São Paulo, mas se deu muito mal. Fomos primeiro para Franca, eu tinha 8 anos de idade, as dificuldades já começaram a pegar ali, meu pai perdeu tudo. Tentamos em Ribeirão 3 anos, piorou. Fomos para Santo André em 1971, eu tinha 10 anos de idade, e aí foi quando ele não aguentou cuidar da família, disse, eu vou embora, só volto quando eu conseguir alguma coisa, porque aquela história... do orgulho nordestino, eu não vou aceitar ser bancado pela mulher, minha esposa ter que fazer os marmitex, ter que costurar, retocar fotografia para sustentar meus filhos, e aí sobrou para mim. Mas como foi bom? Quando eu vi que a vida era difícil, eu decidi dizer, eu tenho que ser feliz, me recuso a não ser feliz no caminho da dificuldade, fé em Deus e pé na tábua. E aí começou a minha história com o violão, que a única coisa que eu sabia fazer um pouco era tocar violão. E era aquelas músicas de Roberto Carlos mesmo, que eu tocava, né? E eu comecei a dar aula para meus amigos, nunca tive vergonha de contar a minha história. Meu pai foi embora, eu estou passando dificuldade. Vocês não querem fazer aula comigo? Eu estou cobrando baratinho. Hoje eu cobraria que fosse uns R$50 por mês. Por mês? Ou 60 por mês, para poder conseguir. E os pais... Você aprendeu violão como? Sozinho? Eu comecei estudando com um professor chamado Haroldo Garcia.
Isso em Ribeirão Preto. Uhum. Violão popular. Ele estava estudando medicina na faculdade de Ribeirão e dava umas aulas de violão popular para poder ajudar na faculdade. Legal. E eu comecei com o popular e depois, aos 11 anos, fui matriculado num conservatório em São Caetano. Tive que parar inicialmente. Depois eu terminei, porque não tinha condições de pagar. Não consegui uma bolsa de estudo. Com 11 anos eu estava sem papai, mas tentando aprender. Aí eu começava a ensinar o que eu sabia para os garotos da escola. E os pais que vinham me trazer diziam, não é que esse neguinho ensina direitinho? Aí para ajudar ele eu vou aprender também. E eu comecei dando aula para 1, 2, 3. E aí eu tenho umas fotos muito interessantes de eu dando aula para senhores. Garoto, assim começou a minha história como professor de violão aos 11, 12 anos. Dando aula para crianças, coleguinhas, e os pais também vinham aprender comigo. Aí já dava para fazer um dinheirinho para manter a família. Essa habilidade de bater papo e tocar veio daí, nessa dificuldade. Tá dando aula e batendo aí, tocando violão. Eu mandava um aluno ir tocando a música que aprendeu na aula passada, e enquanto isso você pode ir solando a musiquinha que eu te ensinei. E me dá aí o seu caderno, o outro, que eu vou cifrar as músicas. E você pode bater do bona. Lição 85. Do, si, do, ré. Mi, ré, do, si, lá. E aí eu peguei a habilidade de ir dando aula para um, cifrando a música, tomando bona de outro. Aí virou sua profissão? Virou minha profissão. Professor de violão. Cedo. Eu comecei, aos 14 anos, comecei a dar concertos só perto de casa, porque o que eu queria era aluno. Não era fama, eu só tocava perto de casa de graça. Se me chamasse para o aniversário, eu ia lá para dar os cartõezinhos e conseguir alunos. E como é que você virou um nome nacional e internacional? Eu acredito que aos 14 anos eu subi pela primeira vez no Teatro Conchita de Moraes, na Santa Terezinha. E participei de um concurso também de violão e ganhei em primeiro lugar no meio de adultos, tocando Abismo de Rosas e Marcha dos Marinheiros. E aí, no Teatro Municipal de Santo André, eu dei meu primeiro concerto, tocando obras já pesadas para a época. Chorinho, Brasileirinho. Eu era ousado, eu queria tocar coisas difíceis. Os teatros lotavam. Eu era um garoto. Essas obras aí, depois o público começou a sumir. Porque eu fui ficando mais velho, já não era novidade, com 20 anos, tocar essas coisas. Aí eu comecei a mesclar um pouco o repertório. Colocava um pouco de clássico, via que música estava sendo tocada de sucesso na época e fazia os arranjos para violão das músicas para poder trazer público mais jovens, né? Perfeito. E aí, aos 24 anos, eu não tenho vergonha de falar, eu mesmo que banquei minha passagem, eu tive vontade de visitar um castelo. Porque meu professor, perguntei para ele na época, como é que esses violonistas ficaram famosos? John Dolland, tocando obras renascentistas, 1467. Como assim? Falou, aqui, está escrito, o rei Alfonso X. Esse violonista, desde a época da laúde, ele tocava para os reis. Porque enquanto no Brasil o violão é um instrumento de pobre, lá na Europa ele sempre foi um instrumento de nobres. Olha só. Ele nasceu em Castelos, na Espanha. Olê! Aí eu falei, caramba, eu tenho que visitar a terra da guitarra. Aí eu quis visitar a terra do violão, terra de Segovia, de Paco de Lucia, Mas aí eu tive também minhas dificuldades, porque várias coisas me impediam de ir para lá. A primeira delas, morava de aluguel. O dinheiro. Aí eu fiquei 10 anos juntando dinheiro. 10 anos.
na caderneta de poupança deu fim. Que deu fim mesmo. Sumiu. E às vezes as tentações vinham, porque era aqueles cofrinhos que eu dizia, agora eu vou ter que abrir. Porque tem que pagar o aluguel. Eu dizia, não, esse dinheiro não existe. Esse dinheiro eu ia um dia na terra onde o violão começou tocando para reis e rainhas. No dia 25 de julho de 1985, com 24 anos, eu chorei. Eu mesmo paguei minha passagem. Na época, a passagem era muito cara. Só rico viajava para a Europa. Eu entrei em Málaga, no Castillo de Alcazaba, onde estão as malaguenhas, e um garoto me monitorando disse assim, olha, aqui o rei não descia, ficava aqui em cima, no jardim suspenso, para não tomar uma flechada lá embaixo. De manhã, um servo vinha ferindo as flores desse jardim para perfumar. Atrás, o rei e a rainha para fazer o desjejum. E atrás, um menestrel tocando para o rei e para a rainha. O violão nasceu tocando em castelos. Falei, caramba, o instrumento é nobre. E ninguém nunca pensou em homenagear Sua Majestade, violão, o instrumento mais popular do mundo. Eu falei, se eu me der bem aqui na Europa, eu não vou fazer o que todo artista faz. Vai embora do Brasil e vem morar onde estão valorizando. Eu vou pegar o dinheiro aqui e vou construir um castelo no meu país para realizar o sonho de qualquer criança ou adulto que não conseguiu o que eu consegui. Visitar um castelo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, já voltei com essa ideia de tentar construir um castelo em homenagem ao violão. Deu certo lá. Dei certo lá. Bom, agora é hora de eu falar com o Paulinho aqui. O Paulinho tá adorando as músicas do Robson Miguel. Quem também não adora, né? Maravilhoso. Tô falando da CrossFox Elétrica, que é referência no segmento de fios e cabos elétricos em todo o Brasil. A CrossFox é a distribuidora oficial da Telefio, que possui uma estrutura fabril moderna, equipamentos altamente tecnológico, e eu conheço lá e recomendo demais. É espetacular. Além disso, experiência, né? Há mais de uma década entregando soluções. CrossFox Elétrica, um abraço para o nosso querido Paulo Henrique Dursi, para o Alisson Gris e para todo o pessoal da nossa CrossFox Elétrica. Dei muito certo. Como é que foi isso? Bem, os erros também se tornam acertos quando com eles a gente aprende alguma coisa. Uhum. E eu acredito que nós somos a música que ouvimos. A minha felicidade foi que, embora na época o próprio rock já estava entrando quente aqui no Brasil. Iron Maiden, estava também os rocks classicós começando a chegar. Opa! Led Zeppelin. Mas também não deixava de ter os Beatles. Na época eu era mais Beatles. Até por causa da bossa nova. Flávio, eu não tenho vergonha de dizer. Eu fui para a Europa muito preparado. Eu pegava os discos de Segovia, os discos de John Williams, os grandes violonistas da época, Julian Brin, e eu ensaiava pela partitura junto com eles. Para chegar preparado. Uhum. Recuerdos de Alhambra, programa pesado de conservatório, e eu fui tentar uma vaga na TV espanhola, na qual sou contratado ainda até hoje. Olha que legal. E na época eu fui reprovado. Eu cheguei lá querendo tocar essas obras de Bach, Beethoven, e os críticos disseram, não, tu vienes inteira de Bach, tocar Bach, inteira de Beethoven, tocar Beethoven, queremos ouvir coisas de tu país. Aí eu mandei bala da nossa música brasileira. E eu triunfei lá tocando Brasileirinho, Garota de Ipanema, o Arroz e Feijão, o Wave de Tom Jobim, o
justamente aquilo que eu já dava aula. Sim. E aí foi o meu facilitador para dar certo. Triunfei lá tocando música do meu país. Porque eu ainda sou um representante, né? Hoje o nome está em mais de 100 países. Eu morei na Alemanha, gravei na Alemanha 2 CDs, morei na Espanha 4 anos e meio. Suíça, se você colocar na Robson Miguel Suíça, vai ver eu em 3 castelos da Suíça sendo recebido de tapete vermelho pela presidência de Lugano, Itália, Torino, Londres, Festival de Filmes e Vídeos de Londres, Bélgica, enfim, né? A gente... Violão e música brasileira. Violão e música brasileira. Música brasileira, que é matéria de estudo nas melhores universidades da Europa e Estados Unidos. Tão pouco valorizada e ouvida nas rádios do Brasil, né? Eles chamam algumas coisas de música brasileira aqui, eu não vou dizer, mas não é bem a nossa essência, né? É uma influência dos enlatados, muita coisa de fora. Aí, Robson, você começou a se aperfeiçoar de uma maneira tão intensa, tão maravilhosa, que você consegue fazer vários instrumentos não só com violão, não é isso? Sim. Quantos instrumentos você consegue fazer tocando uma música? De uma caixinha de música, há um acordeon, há um instrumento que todo mundo não se esquece do Flávio Prado quando ele tinha o programa Mundo da Bola. Porque o Mundo da Bola mostrava os melhores jogadores que sempre o que vencia ouvia Brasil, o tema da vitória, né? De Ayrton Senna. E eu fui o primeiro a fazer um arranjo no violão para poder homenagear o Ayrton Senna. E no final tinha que ter o som do carro da Ayrton Senna também. Bom, esse som colorido combina muito com a nossa Lux Color, sinônimo de inovação em tintas. Ela investe muito em pesquisa, no desenvolvimento de novos produtos para gerar ideias e criar soluções. Essa é a essência da Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Entre nas redes sociais da Lux Color, www.luxcolor.com.br, você vai se encantar e vai achar aquilo que você precisa para a sua casa, para o seu escritório, para o seu prédio. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Essa eu garanto. E harpa, mestre, dá para fazer? Até. Depois dessa maravilhosa sequência de coisas boas, aí você começou o projeto no Castelo. Sim. Quanto tempo demorou para fazer o Castelo? O Castelo, 5 anos. Todo o dinheiro de shows, vídeos, DVDs, eu fui investindo lá. E, na verdade, eu mesmo fiz a planta baseando-se em 78 castelos que eu visitei. Lá tem um painel com 78 fotos, nenhuma repetida, cada uma na frente de um castelo diferente. E uma novidade, para animar, incentivar quem está me ouvindo, eu tenho que dizer sinceramente que o Castelo não tem R$1 de nenhum patrocínio, de nenhuma lei de incentivo, nem lei Rouanet, não estou falando mal das leis. Não, Ela foi toda fruto do trabalho de shows,
vídeos, DVDs, CDs, palestras, e o violão é quem construiu, quem deu o castelo para homenagear ele mesmo, que as calçadas são de violão, teto de violão, Ah, que legal. o lago em forma de um violão. Esse castelo ele pode ser visitado? Pode, você pode visitar sim, você entrando no nosso site, falando com a nossa produção, tem lá um telefone que você liga e pode vir agendar. Já recebemos várias visitas, não só nacionais, como internacionais também. O que tem dentro do castelo? Você já falou que tem vários violões e tal, o que mais O tem? castelo, ele tem 2.056 metros de área construídas. Uau! Leva 2 horas e 15 minutos para conhecer inteiro e ele está separado em 4 partes históricas. Começa com a história dos orientais, que ali tem um canhão logo na entrada, mostrando que foi o canhão o culpado de parar a construção dos castelos quando os chineses, em 1350, descobriram a pólvora. Depois também eles descobriram os primeiros papel de arroz, né? Em 105 da era cristã, de Sauliu. Depois eles descobriram também a bússola, e assim vai, o sorvete, o macarrão. Os arianos é a segunda parte da história do castelo. Pegaram o invento dos chineses que vinham do Oriente, né? Nessa palavra orientação, que os saberes vinham do Oriente. E aí rumaram para cá. Aqui tem também a história dos indígenas. Então o castelo tem orientais, uma parte de história dos arianos brancos, dos indígenas, e também tem uma senzala que eu construí com a parte dos negros. Ou seja, ele é um resumo do DNA mais precioso do planeta, que é o nosso DNA do povo brasileiro, que é uma mistura de brancos, negros, índios e até orientais. Então, quem faz um tour vai passeando e vivenciando as páginas da nossa própria história. Tudo que eu vi no mundo que eu achei interessante informar ao meu país, eu falei, vou colocar aqui no castelo. Lindo. Tem, Então, tem um guia que faz assim? Tenho, nós chegamos a ter 8 monitores. Agora eu tenho uma equipe comandada pelo Max, que chega a ter 8, 9 monitores quando vem excursões. Mês atrasado vieram 178 crianças, aí é aquela festa, entra nos túneis, calabouço, passagem secreta, buraco negro, tem um trono para você colocar a coroa, sentar lá também. 77 olhos ocultos, que é onde você está, você tem a sinistra sensação de estar sendo observado, orelhas medievais, capazes de você ouvir o que está acontecendo e o que estão falando do outro lado da rua. Que legal. Então, o castelo, ele é uma réplica de um castelo medieval mesmo. Você mora lá? Moro lá, mora eu e a minha amada esposa Ruth Helena. Puxa, que legal. Você tem filhos, Robson? Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. Renan Wesley Miguel, que mora nos Estados Unidos, é um dos diretores da Siemens Mundial, em Cincinnati. Tem um outro, que é um excelente músico, Max Pianura Miguel, que mora na Ilha Bela. Eu tenho uma netinha já de 14 anos. Que coisa legal. E são esses 2 filhos só que eu tenho do primeiro casamento, que estão sempre lá em casa. E tem um terceiro filho, que é o meu enteado, filho da minha esposa Ruth Helena. Então, são 3 garotões. Bom, vou dar mais uma pausa nesse som maravilhoso para falar da Guimarães Aranha. A gente precisa deixar a vida financeira numa boa, né? Tudo certinho. Então, assessoria empresarial e contábil, conte com a Guimarães Aranha. Você liga lá para o Anderson, ele vai deixar tudo certinho para você. Você vai ficar tranquilo, vai poder viajar em paz, fazer tudo certinho. E se você estiver nos Estados Unidos, tem representação lá também. Então você liga no 4942-5260, fala que você viu a gente aqui, Guimarães Aranha. Eu deixo toda a minha vida lá e sempre está tudo muito tranquilo. Faça isso você também. Você fez também você teve participações importantes com a sua música em filmes, né? Sim, eu faço trilhas sonoras de filme há muitos anos, desde 91. Fiz International Broadcast, Erros de la Caille, Mistério das Águas, em Londres. Esse filme... peraí. Falando em futebol, não tem como não falar do Flávio Prado. Embora nós estamos entre amigos, mas eu sou o roteirista e diretor de cinema também há muitos anos. Sou contratado da LC Barreto, que é a maior produtora de cinema da América, ela que produziu Tim Maia, o Xingu Vivo, Orlando Vilas, o maestro João Carlos Martins,
também era minha produtora que foi feita, e eu faço trilha sonora. Esse filme que estreou aí na Copa, O Negro no Futebol Brasileiro, tá no cinema, HBO, no YouTube, você coloca lá O Negro no Futebol Brasileiro, participou Pelé, Neymar, todos os nomes que fizeram futebol desde quando o futebol começou no Brasil. A trilha sonora inteira é minha, é da minha autoria também. Coisa linda. São 4 episódios. O filme Swingly também, a Bíblia mais rara e cara do mundo, dá uma olhada na produção e o roteiro é todo meu. E agora eu estou terminando um filme que eu te convido para participar do Grand Premiere, dia 26 de agosto, lá no Castelo. Acho que esse dia 26 é um dia especial, né? Oh, é meu aniversário. Olha aquele aniversário do Castelo? Aniversário do Castelo, 24 anos. E aniversário da esposa? Meu aniversário, aniversário da minha esposa. Que coisa maravilhosa, é claro que eu vou. E o Gran, por favor, você é meu convidado de honra. Que legal. E esse filme é um filme bastante interessante, sou suspeito de falar. Toda a direção cinematográfica, o roteiro, as falas, eu mesmo que quem escrevi. Ele é uma temática de todo ser vivo. Árvores, plantas, animais, insetos, ao ser humano, que um dia nasce, cresce, um dia morre. E a morte, ela é uma porta que também pode nos libertar de dores, sofrimentos, chatices desse mundo e nos transportar para os braços de quem mais nos ama, que é o Criador. Então o filme chama-se Preparado para Morrer no Dia do Meu Chamado. Legal, maravilhoso. E o tema do filme, a parte orquestral, é a minha orquestra mesmo que está... Você tem uma orquestra? A Orquestra do Castelo, patrocinada pelo Castelo mesmo, não tem patrocínio fora. 112 músicos. Pô, que legal. Tem shows dessa orquestra? Sim, você pode estar conosco dia 29, todo último sábado do mês. Tem um show no Castelo? Tem show aberto ao público. Pô, que legal. E aí a gente toca desde samba, né? Composições, temas de filme. Você pode ouvir os melhores temas de filmes, desenhos animados também. É muito fácil. Se você for no YouTube e colocar lá Orquestra do Castelo, e aparece lá, há mais de 15 anos atrás, shows nos mais diversos lugares do Brasil. Ô, Robson, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito difícil. Qual a música que você mais gosta de tocar? Você fez uma pergunta que poucos fizeram em alguma entrevista, ou quase nenhum. Eu entendo que a música ela se define como sendo a arte de expressar os afetos da nossa alma. A nossa alma, eu acho que ela é mutante, né? Conforme o momento de alegria, tristeza, saudade, felicidade, ela tem formas diferentes de se expressar. Então, o dia que eu tô assim mais dolente, eu gosto de tocar uma música mais romântica, dolente. Mas tem dia que eu tô mais... né? Tem dia que você tá mais... de campeão, né? Quando você consegue... We are the champion. Que maravilha.
Mais uma pausa aqui para falar do Grupo Hall Center. O Grupo Hall Center, o nosso Wesley Boca, pessoal maravilhoso que trabalha com rolamentos de correias transportadoras, além de diversos outros produtos. E não é de hoje, não. Há 19 anos trabalhando com empenho e dedicação, atendendo todo o setor industrial e fazendo entrega em todo o Brasil. Fica aqui na Avenida Luca, 468, na Chácara Mafalda, em São Paulo, mas você pode ser atendido pelo telefone WhatsApp 11 292 40 02. Essa eu recomendo. Marca de qualidade. Grupo Hall Center. Ô Robson, eu me considero um cara muito privilegiado por ter amigos como você e aí eu tenho um programa na Rádio Jovem Pan chamado No Mundo da Bola e convido esse homem para ir lá. O homem me faz o tema do programa. Dá para mostrar um pouquinho? É demais isso. O tema eu me inspirei no bom humor, no carinho, na forma como, até quando o Flávio Prado ficava assim, firme com os pênaltis que ele tinha que dizer, as injustiças feitas pelos juízes, eu me deliciava de ver a forma. Então eu criei o tema que retrata o perfil do próprio Flávio Prado. O mundo da bola está no ar. O mundo da bola vai marcar. O mundo da bola vai... Lindo, nossa, lindo. O mundo da bola vai marcar. Aí eu prefiro Rádio Jovem Pan. Era na Jovem Pan, também era na Gazeta, né? Isso, lindo, aí lindo. entrava o prefixo da TV. Muito obrigado, muito. Essa é uma homenagem que eu nunca vou esquecer. É uma honra, né? Ter uma música com a sua marca falando. Obrigado pelo carinho. Nossa Senhora. Eu sempre faço 2 perguntas finais para todo mundo que vem aqui. A primeira delas: se você encontrasse hoje aquele menininho de 5, 6 anos, menininho que vendia chuchu, e batesse um papo com ele, o que você ia dizer para ele? O que você gostaria de conversar com ele? Rapaz, mas que pergunta mais espiritual. Olha, ao voltar dos meus 64 anos, primeira vez uma pergunta me pega de surpresa e me leva de volta em poucos segundos, de volta ao passado, como diz o programa. Eu diria assim, garoto, nunca perca a fé em Deus. Nunca abra mão dos seus sonhos. Porque você não imagina o caminho que o Criador vai conduzir você. E você não pode esperar o que será de você daqui a alguns anos. Talvez essa fosse uma palavra que me motivasse a aliviar meu sofrimento. Porque acho que passar o que eu passei, as pessoas que me veem hoje, talvez teriam vontade de até ser quem eu sou, fazer o que eu faço, ter o que eu tenho, se não soubesse quem era aquele garoto lá atrás, né? O preço que teve que ser pago para chegar a hoje. Eu me considero uma pessoa muito feliz, eu me recuso a não ser feliz. Eu acredito que a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo também, foi a razão de não me deixar desistir, porque, como eu falei no começo do programa, primeiros minutos, eu tinha tudo para dar errado, porque num país, na época, que dificultava a vida de índios, dificultava a vida de negros, né? Pelé foi um dos primeiros negros a abrir caminho para outros negros se projetarem no futebol, e os cantores negros foram os primeiros a abrir caminho para poder outros negros também passarem, né? Os indígenas estão bastante para trás ainda, né? Mas se você é dessa descendência ou é indígena, vai por mim. Nunca diga nunca, né? O seu tempo há de chegar como o meu chegou. Ainda me lembro que na Europa, quando eu quis tocar música clássica, na Alemanha, e comecei a tocar bem, os alemães não queriam acreditar no que viam, dizer, não, um índio negro não pode tocar música clássica. Você tem que tocar blues, jazz, samba, é música de preto, né? Essa música é nossa, de ariano. Ou seja,
Para Deus só tem uma raça, a raça humana. Independente de ser branco, negro, índio, quando Deus escreve que você vai ser alguma coisa, nunca perca a fé em Deus. Então, acredito que a fé em Deus me conduziu com segurança até aqui, porque valeu a pena passar o que eu passei lá atrás para poder ser quem eu sou hoje. E a segunda e última pergunta. Já que você falou de Deus, digamos que ele viesse aqui e te desse a possibilidade de fazer uma pergunta para ele, só uma. Ui. E não tem repique. Que pergunta você faria para Deus? Para Deus, eu perguntaria para ele assim. É uma pergunta também muito espiritual. Como pôde tu ser criado do nada, quando nada ainda não existia? Como é que tu pudeste ser quem tu és, tão infinita em misericórdia e justiça, sem ter um princípio, um meio, fim? Porque isso é para nós, que sabemos que temos um tempo de nascer, crescer e morrer. Ou seja, antes de Deus criar o tempo não existia. Não teria condições de nós sermos quem somos, porque não teríamos nascido. Tivemos um tempo para nascer. E que tempo Deus nasceu? Quando ele? E então acho que não poderia ser uma segunda pergunta, não, porque essa estaria atrelada à primeira, né? Eu ficaria na primeira, né? Bacana. Robson Miguel, é uma honra enorme te receber aqui no Flávio Prado Entre Amigos. Eu tenho muito orgulho da sua amizade, do seu carinho com a gente. Deus lhe abençoe sempre, lhe ilumine sempre. E obrigado por ser esse gênio maravilhoso, esse brasileiro maravilhoso que você é. Eu quero oferecer a você o tema do seu programa. Amigo é a coisa para se guardar no fundo do coração. Que o seu coração sempre encontre espaço, um cantinho para guardar esse seu amigo aí no cantinho. Eu sei que é um coração que tem que guardar tantas pessoas importantes, de todas, quem sabe eu seja a menor, mas nunca deixa eu morar sem pagar o aluguel de novo. Aí no cantinho do seu coração. Obrigado, Robson. Gente, encerramos hoje o Entre Amigos com o querido e genial Robson Miguel. Um abraço a todos.